O povo de Israel havia atravessado o Jordão e já tinha conquistado cidades importantes como Jericó e Ai. A fama de Josué e de seu exército crescia rapidamente, espalhando temor entre os povos de Canaã. Os habitantes de Gibeão, percebendo que não teriam condições de resistir, decidiram agir com astúcia. Eles se disfarçaram como viajantes de terras distantes, levando roupas gastas e pão seco, e pediram a Josué uma aliança de paz. Josué e os líderes de Israel, sem consultar ao Senhor, aceitaram o pedido. Poucos dias depois, descobriram que os gibeonitas eram vizinhos, mas, por causa do juramento feito, não puderam atacá-los. Quando os reis da região souberam que Gibeão havia se aliado a Israel, ficaram furiosos. Segundo relata o livro de Josué, capítulo 10, versículo 5. Ajuntaram-se, pois, e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e acamparam-se contra Gibeão e pelejaram contra ela. Os gibeonitas, apavorados, enviaram mensageiros a Josué em Gilgal. Conforme está escrito em Josué, capítulo 10, versículo 6, eles suplicaram: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe depressa a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Josué não hesitou. Ele sabia que tinha feito um juramento diante do Senhor e que deveria proteger Gibeão. Reuniu seus guerreiros e partiu de Gilgal durante a noite. O texto bíblico registra em Josué, capítulo 10, versículo 8, que o Senhor lhe disse: Não os temas, porque nas tuas mãos os tenho dado. Nenhum deles parará diante de ti. A marcha noturna foi silenciosa e determinada. Imagine o som dos passos apressados, o bater das armas e a respiração pesada dos soldados. Eles sabiam que enfrentariam 5 reis unidos, mas também sabiam que o Senhor estava com eles. Ao amanhecer, Josué surpreendeu os inimigos. O ataque foi tão repentino que os exércitos amorreus entraram em pânico. Israel os derrotou em Gibeão e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon até Azeca e Maquedá. De acordo com Josué, capítulo 10, versículo 11. Enquanto fugiam de diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram pelas pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Era como se a própria criação se levantasse para lutar ao lado de Josué, mas a batalha ainda não estava completa. Os inimigos estavam espalhados e o dia avançava. Josué percebeu que, se a noite chegasse, muitos escapariam. Então, diante de todo o povo, Josué fez uma oração ousada. Como afirma Josué, capítulo 10, versículo 12, ele disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E algo extraordinário aconteceu. Conforme narra Josué, capítulo 10, versículo 13. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O texto ainda acrescenta que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Esse episódio foi tão singular que a própria Escritura destaca. Segundo Josué, capítulo 10, versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A batalha em Gibeão havia se tornado um marco para Israel. O sol parado no céu e a lua imóvel no vale eram sinais de que o Senhor estava conduzindo a guerra. Mas a vitória ainda não estava completa. Os 5 reis amorreus que haviam se unido contra Gibeão fugiram do campo de batalha. Eles não estavam mortos, apenas escondidos. E Josué sabia que não poderia descansar enquanto esses líderes vivessem. Segundo relata o livro de Josué, capítulo 10, versículo 16, os 5 reis fugiram e se esconderam na cova em Maquedá. Era um esconderijo improvisado, uma caverna profunda onde acreditavam estar seguros. Mas logo foram descobertos. Mensageiros correram até Josué para informar. Foram achados os 5 reis escondidos na cova em Maquedá. Josué, com sabedoria estratégica, não quis perder tempo. Conforme está escrito em Josué, capítulo 10, versículo 18, ele ordenou: Arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Assim, os reis ficaram presos, sem chance de escapar, enquanto o exército de Israel continuava a perseguir os inimigos que ainda corriam pelos vales e montanhas. A ordem de Josué era clara: não parar até que todos os adversários fossem derrotados. O texto bíblico registra em Josué, capítulo 10, versículo 19.
Não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feri os que restarem na retaguarda. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou na vossa mão. O exército de Israel avançou com coragem. Eles sabiam que não lutavam sozinhos. Cada passo era sustentado pela promessa de Deus. As cidades que antes pareciam fortalezas intransponíveis, agora estavam vulneráveis. O medo havia tomado conta dos povos da região, pois todos ouviram falar do dia em que o sol parou no céu. Depois de uma longa perseguição, os israelitas retornaram ao acampamento em Maquedá. Os 5 reis ainda estavam presos na caverna. Então Josué ordenou que fossem trazidos diante do povo. De acordo com Josué, capítulo 10, versículo 24, Josué chamou todos os homens de guerra e disse aos capitães: Chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. Eles se aproximaram e obedeceram. Esse gesto tinha um significado profundo. Não era apenas humilhação dos inimigos, mas um símbolo da vitória que Deus havia dado a Israel. Como afirma Josué, capítulo 10, versículo 25, Josué disse: Não temais nem vos atemorizeis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, os reis foram executados e seus corpos pendurados em árvores até o pôr do sol, como sinal de julgamento. Mais tarde foram lançados de volta à cova onde haviam se escondido, e grandes pedras foram colocadas sobre a entrada, permanecendo ali como testemunho da vitória. Mas a campanha não terminou em Maquedá. Josué sabia que precisava avançar e conquistar as cidades dos reis derrotados. Assim, Israel marchou contra Maquedá e a cidade foi tomada. Conforme está escrito em Josué, capítulo 10, versículo 28, tomou Josué naquele dia a Maquedá e a feriu a fio de espada, e destruiu o seu rei a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto. De Maquedá, Josué e seu exército seguiram para Líbina, e também a conquistaram. Depois marcharam contra Laquis. O texto bíblico registra em Josué, capítulo 10, versículo 32, que o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel e tomou-a no segundo dia, e a feriu a fio de espada a ela e a toda a alma que nela havia. Enquanto isso, o rei de Gézer tentou ajudar Laquis, mas também foi derrotado. Em seguida, Josué atacou Eglon, depois Hebron e por fim Debir. Cada cidade foi conquistada, cada rei derrotado, cada inimigo vencido. O que impressiona nessa narrativa não é apenas a sequência de vitórias, mas a clareza com que a Bíblia mostra que não era a força de Israel que garantia o sucesso, mas a intervenção divina. Segundo Josué, capítulo 10, versículo 42, Josué tomou todos estes reis e a sua terra de uma vez, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. A cada conquista, o povo de Israel aprendia uma lição. A obediência e a confiança em Deus eram a chave para a vitória. Josué não era apenas um comandante militar, mas um líder que constantemente lembrava ao povo que a glória não era dele, mas do Senhor. Depois da vitória sobre os 5 reis amorreus e da conquista das cidades do sul, Josué e o povo de Israel estavam fortalecidos. A notícia do sol que parou no céu e da chuva de pedras que caiu sobre os inimigos se espalhou rapidamente por toda a terra. Os povos vizinhos ficaram aterrorizados, pois perceberam que não era apenas um exército humano que avançava, mas o próprio Deus de Israel que lutava ao lado deles. Segundo relata o livro de Josué, capítulo 10, versículo 40. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o Neguebe, as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Essa descrição mostra a dimensão da campanha. Não se tratava apenas de batalhas isoladas, mas de uma conquista ampla, que mudava o equilíbrio de poder em Canaã. Josué não era apenas um guerreiro, mas um líder obediente. Ele não agia por ambição pessoal, mas porque acreditava na promessa feita a Abraão séculos antes. Conforme está escrito em Josué, capítulo 10, versículo 42, Josué tomou todos estes reis e a sua terra de uma vez, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. A ênfase do texto é clara. A vitória não vinha da espada, mas da presença de Deus. A narrativa bíblica mostra que, após a campanha do sul, Josué conduziu o povo de volta ao acampamento em Gilgal. Esse retorno não era apenas físico, mas também espiritual. Gilgal era o lugar onde Israel havia renovado sua aliança com o Senhor, onde haviam celebrado a Páscoa e onde as pedras do Jordão foram colocadas como memorial. Voltar a Gilgal significava lembrar que cada vitória vinha da fidelidade de Deus. O episódio do sol parado se tornou um símbolo eterno.
não apenas porque foi um milagre extraordinário, mas porque revelou a ousadia de Josué em pedir algo impossível e a disposição de Deus em responder. Como afirma Josué, capítulo 10, versículo 14, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Essa frase ecoa como um testemunho de fé e coragem. O povo de Israel aprendeu que a oração pode mover céus e terra, que a confiança em Deus pode alterar até mesmo o curso do tempo. A Batalha de Gibeão não foi apenas uma vitória militar, mas uma lição espiritual para todas as gerações. É interessante notar que em toda essa narrativa, Josué nunca aparece como alguém que busca glória pessoal. Ele sempre aponta para o Senhor como a fonte da vitória. De acordo com Josué, capítulo 10, versículo 25, ele disse ao povo: Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Era uma mensagem de encorajamento, mas também de humildade. A força não estava neles, mas em Deus. A história nos leva a refletir sobre a fidelidade divina. O mesmo Deus que abriu o Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó e que fez cair pedras do céu, também é o Deus que ouve a oração de um homem e responde de forma grandiosa. A vitória de Josué não foi apenas sobre reis e cidades, mas sobre o medo e a dúvida. Assim, a história do sol que parou para Josué permanece viva. Ela nos lembra que quando confiamos plenamente em Deus, não há limites para o que Ele pode fazer. O impossível se torna possível, o improvável se realiza, e até mesmo o tempo se curva diante da vontade do Criador.